Eu me chamo Nicole Gomes e nesse canal a gente fala sobre devocionais, reflexões, testemunhos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra você não perder os próximos vídeos. Esses dias eu tava falando com o Senhor, Ele tava me dando umas palavras de exortação, né? De conserto, né? Pra que eu pudesse ir adiante, né, compartilhar essa palavra. E eu lembro que eu fiquei com um sentimento assim, eu até brinquei, eu falei, nossa, assim, eu prefiro palavras de bênção. Confesso que eu prefiro falar sobre bênção, né, e eu lembro que naquele momento eu falei, mas independente, eu tô aqui pra falar aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que eu quero falar. Só que hoje eu fiquei tão feliz, porque Ele me deu uma palavra de bênção pra poder compartilhar, né? Então meu coração ficou quentinho, né? E eu queria compartilhar essas reflexões com você, tá bom? Talvez você esteja vendo esse vídeo, você não esteja mais com expectativa de sonhos, de objetivos do coração de Deus. Então eu tenho certeza que esse vídeo, até o final desse vídeo, você vai sair daqui com a sua mente completamente diferente sobre isso, tá bom? Então, vamos acompanhar comigo. Hebreus, capítulo 11, logo no primeiro versículo, vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Provavelmente você já deve ter ouvido, né? Esse versículo é um versículo bem conhecido. Ontem, o Senhor estava falando comigo sobre segredos, né? Sobre compartilhar segredos. Né, eu tava conversando com a minha mãe sobre uma direção que Deus me deu, né, e isso é muito importante, cuidado com as coisas que você vai compartilhar com pessoas, principalmente coisas que ainda não aconteceram, coisas que são direções da parte de Deus, só que você ainda está gerando. Por quê? Quando você fala algo para uma pessoa que não confia, para uma pessoa que tem expectativas diferentes, por pessoas que não têm fé, você literalmente vai estar gerando algo e recebendo uma frustração em cima daquilo que você está compartilhando. Então, quando eu compartilhei isso com a minha mãe, eu sabia com quem eu estava compartilhando, eu sabia que eu poderia compartilhar aquela gestação, né, de promessas com ela. E ali a gente entrou num assunto sobre algo que Deus gerou no meu coração, e aqui eu vou te dar um pequeno ensinamento que Deus me ensinou. Normalmente, algo que Deus gera no nosso coração é algo que particularmente a gente nunca cogitou na nossa vida. E essa situação é literalmente isso, é algo que eu nunca cogitei na minha vida. Então, quando Deus gerou isso no meu coração, eu fiquei assim, nossa, realmente, Senhor, eu nunca passou pela minha cabeça isso aqui. Então é algo que eu sei que veio do teu coração, porque no meu não estava. O Senhor estava falando comigo sobre compartilhar segredos, e o Senhor, Ele quer ter segredos com cada um. Ele quer revelar os planos que estão no coração dele, porque quando a promessa se cumprir, para os outros vai ser do nada, mas para você vai ser um cumprimento de uma promessa. Muitas vezes vai ter coisas que Deus vai gerar no nosso coração, você sabe que vai acontecer, e talvez ninguém saiba, sabe? E é até importante. Só que quando acontecer, para aquelas pessoas vai ser do nada. Nossa, do nada aconteceu tal coisa na vida da pessoa. Só que você sabe que aquilo já tinha sido gerado no seu coração, que você já tinha aquela direção da parte de Deus para que aquela promessa viesse a acontecer. Mas, para o Senhor confiar e contar esses segredos pra gente, Ele precisa de intimidade e confiar em você. E aí, na hora que eu tava escrevendo, né, porque eu fui anotando tudo que o Senhor falou comigo, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Sabe quando a gente conta algo pra uma pessoa fofoqueira? Algo com uma pessoa fofoqueira, sabe? Você pensa assim, nossa, pra que eu fui falar? Eu já tô arrependida. Pra que Deus possa confiar os segredos do coração dele pra gente, a gente também precisa aprender, ó, a abanar a nossa boca, a nossa língua. Imagina ele contar coisas do coração dele, você sair distribuindo pra todo mundo, contando pra todo mundo, sair fazendo fofoca daquilo que Deus te contou. Entende? Então, primeira coisa, Deus precisa confiar em você. Confiar que você vai guardar aquele segredo. Porque quando a promessa for cumprida, a promessa foi cumprida, aconteceu. Entende?
E precisa de intimidade. Não tem como Deus revelar algo para você se Ele não tem intimidade com você. Você, particularmente. Você conta algo que está no seu coração para uma pessoa que você não tem intimidade? Não, por exemplo, eu no meu caso, que eu contei pra vocês agora, que eu compartilhei algo com a minha mãe, é uma pessoa que eu tenho intimidade, é uma pessoa que tá ali comigo, uma pessoa que eu confio, uma pessoa do meu dia a dia, então é uma pessoa que eu tenho intimidade. Intimidade, ela é gerada todos os dias quando você senta pra ouvir a palavra, todos os dias quando você senta pra poder aprender mais de Jesus, aprender mais da palavra, você vai criando intimidade. E a palavra de Deus, ela está recheada de promessas. Mas se você não crê nem na promessa da Bíblia, como você vai crer na promessa individual que Deus tem para você? Nós temos as promessas da Bíblia e nós temos as promessas que Deus tem para nossa vida. Todas as promessas da Bíblia, esses dias teve um pastor, né, não sei se eu posso citar o nome dele, ele citou algo que foi uma grande virada de chave na minha vida. Ele falou assim: toda palavra de Deus aberta, ela é pra mim e pra você. Tá lá, o Senhor disse pro seu povo, o que for, palavra de Deus aberta na Bíblia, ela serve pra mim e pra você. Não é só pra eles, não é só pra aquele povo. Se fosse só pra eles, não faria sentido a gente ter Bíblia hoje. Só que a Bíblia, ela é o manual de vida pra gente. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, é algo que Deus nos deixou para que a gente vivesse uma vida que agrada a Ele, para que a gente buscasse acertar, para que a gente buscasse reconhecer os nossos erros. Então, se você não crê naquela promessa que já está na Bíblia, como Deus vai confiar em revelar aquilo que está no coração dele que nem está escrito lá na Bíblia? Entende? Não faz muito sentido. E aí isso me fez lembrar de uma passagem, que é uma passagem que sempre ardeu muito no meu coração. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho uns vídeos aqui no canal sobre essa passagem, que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa passagem, ela é uma passagem que sempre marcou muito no meu coração, ela sempre queimou muito. E eu sempre confiei nesse versículo, só que nesse versículo eu aprendi algo muito importante. Aqui diz que todas as citações são preparadas para aqueles que o amam a Deus. Intimidade, confiança, relacionamento e amar a Deus. Por quê? Quando Deus começar a revelar as coisas para o nosso coração, a gente não pode estar mais apegada com as coisas que Ele tem pra gente do que pra Ele. Entende? Então, quando você busca amar a Deus, conhecer Ele, entender Ele, querer a companhia dEle, amar a presença dEle, Ele vai revelar realmente as coisas que o nosso olho não viu, o ouvido não viu. Eu sempre confiei muito nesse versículo. E esse versículo, na verdade, foi o primeiro versículo que eu não sabia que ele era uma passagem bíblica. E aí, ano passado, eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre testemunho, que foi a primeira vez que eu ouvi, que eu senti a presença de Deus dentro da minha casa. Eu não tava nem na igreja ainda. Eu lembro que eu tava ouvindo um louvor, né, do Pedro Henrique, Descendência. E aí, quando começou a tocar essa parte que diz: e eu farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração. Aí eu voltei o louvor inteiro para poder ouvir, para poder prestar atenção. E essa parte eu lembro que queimou tanto no meu coração, tanto que eu comecei a chorar, sentindo a glória de Deus, a presença de Deus. Eu nunca mais vou esquecer desse momento, porque foi algo tão sobrenatural para mim, que eu fiquei assim, meu Deus, sabe? E aí nesse louvor já fala sobre esse versículo, né? E eu farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao seu coração, que é o que diz na passagem, né? E não subiu ao coração do homem os planos de Deus, né? As coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Confie na promessa dele, confie no que ele tem para sua vida. Queira saber os planos de Deus, deixe o Senhor, deixe o Espírito Santo soprar os planos dele para sua vida, soprar aquilo que está no coração dele. Porque você pode ter certeza que você não vai se decepcionar, que você não vai. E se hoje, em algum momento, a gente não vive as promessas da Bíblia, não é porque o problema é a Bíblia, o problema é a gente. É a gente que tem que buscar seguir os planos de Deus e não ao contrário. Entende? Eu espero que depois desse vídeo, seu coração queime com cada promessa
E entenda que essa promessa é para você, porque você é filho dele. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Toda a promessa da Bíblia, toda a palavra aberta do Senhor, ela é uma palavra que serve para mim e para você. E a palavra de Deus, ela está recheada de promessas, de esperança, de conforto. Então, que em nome de Jesus, você possa crer em cada palavra que está na Bíblia, cada palavra que está na palavra de Deus. Cada palavra, cada versículo, cada letra não foi colocada ali em vão. Nada pelo Espírito Santo é feito em vão. Que a partir de agora, você permita o Espírito Santo trazer aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Amém? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou, se Deus falou com você, não se esquece de dar um like aqui no canal e se inscrever para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.